Bom dia! Vamos estudar juntos a palavra de Deus, vamos adorar o Senhor? Vamos cantar o hino 578 do cantor cristão. Sonda-me, ó Deus. Estamos estudando as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções dizem bem-aventurados os pobres de espírito. Querido, para nós encontrarmos esse caminho de bem-aventurança, de felicidade, nós temos que lembrar quem nós somos. Somos pecadores, somos fracos e precisamos de um Salvador. Bem-aventurados os humildes, que reconhecem que precisam de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sem arrependimento não há salvação. E é preciso um arrependimento verdadeiro, que envolve choro diante de Deus. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós não podemos só precisar de Deus e reconhecer que somos pecadores. Nós temos que nos submeter a Ele. Mansidão é se render a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. De que você tem fome, querido? Muitas pessoas têm dado a sua vida por tantas coisas, né? Se pagar caro, levantam de madrugada, fazem tudo por algo. Tem muitas pessoas que deixam tudo pelas drogas e são destruídos por elas. Tem pessoas que dão tudo pelo futebol. Mas a Bíblia diz que quem tem fome e sede de justiça será farto. Nada nesse mundo pode nos satisfazer, a não ser o Criador. Então, se você tiver fome, é como diz a palavra de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Deus atenta para a terra, para encontrar os necessitados, os perdidos, os carentes. Ele vem ao nosso encontro quando ele vê que há fome.
E hoje nós vamos para o 7º versículo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estamos estudando as bem-aventuranças com Russell Shedd, a felicidade segundo Jesus. Russell Shedd já faleceu, mas é um homem de Deus, um homem que serviu o Senhor durante toda a sua vida. Então vamos acompanhar a meditação das bem-aventuranças, o caminho de ser bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. O caminho de felicidade, segundo Deus, é o inverso do caminho do mundo. O mundo diz para você ser feliz, você tem que ter fama, status. Para você ser feliz, você tem que ser amado por muitas pessoas. Para você ser feliz, você tem que ter dinheiro no bolso, tem que ter saúde. O caminho segundo Deus é diferente. Nós somos felizes porque somos amados pelo Criador, por Deus que deu a vida do seu Filho Jesus. Há uma segurança eterna em ter esse Deus na nossa vida. Nós podemos não ter o amor de muitos ao nosso redor, mas se Deus nos dá esse amor, Ele nos amou primeiro, Ele derrama amor em nosso coração, nós somos satisfeitos. É claro que precisamos do amor humano, dos nossos pais, de amigos, de irmãos, mas nada nos satisfaz igual o amor de Deus. Então, meu querido, ser amado e andar nesse amor em obediência, nos render a esse amor. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra, né? É isso que vai ensinando as bem-aventuranças, o caminho de ser muito feliz. Então aqui diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A disposição de oferecer perdão àqueles que podem ou não merecê-lo. Isso é misericórdia. Novamente, é Deus quem oferece o melhor exemplo. Considere o Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O refrão do Salmo 136 repete 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Paulo explica a maravilha da salvação em decorrência da rica misericórdia de Deus. Efésios 2, o versículo 4 diz assim: por causa do grande amor com que nos amou. O amor se transforma em misericórdia no instante em que ele cria compaixão e se traduz em ações que visam solucionar o problema do necessitado. Tiago 5,11 diz assim: o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então nós sabemos, querido, que o nosso relacionamento com Deus, começando desde o início das bem-aventuranças, é só por misericórdia. Nós não merecemos. Se você for humilde, se você realmente se examinar a si mesmo, você vai ver que não merece nada de Deus. Nós somos preguiçosos, orgulhosos, nós somos incrédulos, ingratos. Nosso problema não está nas circunstâncias, está no nosso coração. E é a misericórdia de Deus, o amor de Deus compassivo que nos dá um relacionamento com Ele. Sem a misericórdia de Deus estamos perdidos. Mas será a misericórdia idêntica à graça? Certo pastor quis esclarecer essa questão ao seu filho. Este filho desobedecera ao pai, que declarou que iria castigá-lo com 10 cintadas na região criada por Deus para exercitar as crianças em seus caminhos. Quando o pai levou para o quarto o filho desobediente, lhe ordenou que se ajoelhasse ao lado da cama, só lhe deu 5 cintadas. O filho ficou perplexo. Não fiquei de receber 10? Sim, disse o pai, mas quero que você compreenda o que é misericórdia. Mais tarde, convidou o filho para sair e tomar um sorvete. Mas não estou de castigo? Sim, é verdade, mas quero que você entenda o que é graça. Dessa maneira, o pai sábio ensinou uma lição que o filho não poderia mais esquecer. Porque Deus é um Deus misericordioso, exige que suas criaturas, criadas à sua imagem, também sejam misericordiosas. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom.
O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Por isso, meu querido, a coisa que Deus mais pede de nós é o nosso coração. Se nós não entregarmos o coração para Deus, para Ele modificar o nosso coração, plantar a semente da nova vida, se nós não entendermos o quanto precisamos de Deus, o quanto a misericórdia dele é que nos sustenta, nós não vamos ter condição de perdoar. A gente sempre vai achar que o outro não merece. Mas se você se dispor a perdoar, se você falar, Senhor, eu perdoo, é difícil, mas me ajuda, Deus vai te ajudar, querido. Deus é um Deus sobrenatural, é o Deus dos impossíveis, por isso precisamos dele. Nós não vamos conseguir perdoar se não for com a graça de Deus, se não for com a ajuda de Deus. Nós perdoamos porque somos perdoados. Essa qualidade de misericórdia é tão fundamental aos olhos de Deus que se um cristão não perdoar ao irmão, deve saber que Deus aplicará contra ele o incompassivo, o pleno rigor da lei. Mateus 6, 14 a 15, ao terminar de ensinar a oração do Pai Nosso, Deus fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Muito forte, não é? Como eu posso pedir que Deus tenha misericórdia de mim se eu não tenho misericórdia do outro? Será que eu acho que mereço menos a misericórdia de Deus? Será que eu acho que os meus pecados são poucos? A misericórdia de Deus não precisa ser muita sobre mim? E que o outro pecou demais, foi muito forte, foi muito feio, então eu não vou perdoar? Isso vai fazer grande diferença, querido. A amargura que as pessoas guardam no coração, endurece o coração, as tornam pessoas iradas, né? Essa amargura de ter sido ofendido, rejeitado, machucado no coração, bullying. Quantas amarguras o ser humano guardam dentro de si que os tem destruído, né? Que estão destruindo sua personalidade, deformando sua personalidade. Perdoar cura e guardar ofensas, guardar mágoas nos destrói. Certa ocasião, Pedro perguntou ao Senhor quantas vezes seria necessário perdoar um cristão que pecasse contra seu irmão. Pedro sugeriu 7 vezes. Jesus, no entanto, respondeu que perdoar somente 7 vezes era demonstrar pouca misericórdia. Antes, 70 vezes 7 seria um número razoável de delitos a serem perdoados. O mestre passou então a deixar essa lição mais clara ainda por meio de uma parábola. Está em Mateus 18. Certo rei resolveu ajustar contas com seus servos. Um deles devia a soma astronômica de 10.000 talentos. Uma soma tão absurda que uma vida inteira de trabalho obteria somente uma fração do dinheiro necessário para pagar a dívida. Ordenou-se que o devedor e sua família fossem vendidos, a fim de saldar pelo menos uma parte da dívida. O devedor rogou por misericórdia. O rei lhe perdoou a dívida. O devedor, porém, lembrou-se de que outro servo lhe devia uma pequena soma de 100 denários. Agarrou e, quase estrangulando, exigiu que lhe pagasse a dívida. O pobre homem caiu a seus pés, implorando paciência e garantindo que pagaria a dívida integralmente. Quando o rei descobriu o que aquele servo devedor fizera, mandou colocá-lo na masmorra. O rei descobriu e mandou convocá-lo, porque não tratara seu conservo com o mesmo tipo de misericórdia que ele mesmo recebera. Então nós vamos ver aqui nesse Mateus 18, versículo 34. Diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 34. Essa é a razão que podemos esperar da parte de Deus. Versículo 35. Se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Fica amplamente clara a lição que Jesus quis ensinar. Os incompassivos serão tratados sem misericórdia. Por outro lado, os misericordiosos são os bem-aventurados que recebem a misericórdia de Deus, agora e por toda a eternidade. Quais são as razões para o exercício da misericórdia? A primeira razão para o exercício da misericórdia
acha-se no texto que nós lemos agora. Os misericordiosos têm motivo para esperar misericórdia da parte de Deus. Essa quinta bem-aventurança, é óbvio, não é um texto que ensina a salvação pelas boas obras. Toda pessoa que não confessou seus pecados e confiou no Salvador misericordioso não tem a menor esperança de receber misericórdia no dia do juízo. Por mais misericórdia que ela tenha demonstrado por alguma pessoa, esse é um texto para os crentes, irmãos da família de Deus, salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz que nós não somos salvos por nada que fazemos. Primeiro, nós temos que reconhecer que precisamos de Jesus e receber sua misericórdia para ser salvos. A segunda razão brota da própria misericórdia de Deus. Nós que levamos o seu nome, devemos evidenciar algumas características do Pai que nos deu vida. João escreve com muita clareza: ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a ser irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. A terceira razão é o exemplo do Senhor Jesus, a quem temos a obrigação de imitar. A sua compaixão pelos desafortunados era bem conhecida. Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Jesus estendia-se às multidões, de ovelhas sem pastor, ou seja, aqueles que não têm ninguém para cuidar deles nem protegê-los. O quarto incentivo para demonstrar misericórdia acha-se nos galardões, que segundo as promessas da Bíblia serão dados copiosamente aos misericordiosos. Os cristãos que têm compaixão dos desafortunados e piedade dos que sofrem têm a garantia da felicidade eterna. A misericórdia de Deus lhes será prometida. Paulo menciona o dom, charisma de misericórdia, em último lugar na lista dos dons em Romanos 12, de 6 a 8. Mas não devemos concluir que, por estar no fim da lista, seja de menos importância do que os outros. Foi a riqueza da misericórdia de Deus que o levou a sacrificar seu filho por nós. Seu amor sem limites manifestou-se em misericórdia, logo que se viu confrontado com a desgraça dos seus filhos. A compaixão que Deus sentiu pelos pecadores motivou o plano de resgatar os que estavam mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. A realização histórica dessa compaixão divina encontra-se na cruz. As agonias da morte voluntária de Jesus Cristo não tinham outro motivo senão a sua misericórdia. Foi o mesmo sentimento que arrancou do coração de Jesus, vitimado pela inveja e pelo ódio dos homens, a seguinte petição: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 22:34. O apóstolo Paulo também revela sua alegria em poder sofrer pelos colossenses, em preencher o que faltava dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo. Nessa identificação com a morte expiatória de Jesus, Paulo focaliza o papel dos servos de Deus, que escolhem voluntariamente pagar o preço de levar o evangelho aos perdidos. Certamente isso não significa que Paulo achava que suas agonias tinham algum valor ou mérito que pudesse diminuir o castigo merecido por transgressores como os colossenses. Os sofrimentos dos grandes heróis da fé não têm nenhum valor subrogatório, conforme alguns têm ensinado. Tão somente Jesus, o Cordeiro de Deus, pode absolver de pecados mediante a sua morte expiatória. João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como não poderemos ter misericórdia se recebemos dele a misericórdia? Queridos, é só você dizer, eu quero perdoar. É uma decisão. Depende de você. Perdoar seu pai que te amaldiçoou, que falou palavras duras. Perdoar aquele que te ofendeu lá no serviço, perdoar seu esposo, perdoar sua esposa. Decida. Carregar amargura, ódio, só vai te destruir. É como se eu tomasse o veneno do ódio e quisesse que o outro morresse. Decida perdoar e vá para a cruz, onde você recebeu perdão. Que Deus o capacite a perdoar. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado, Pai, porque em Jesus o Senhor nos perdoou. O Senhor tem nos perdoado. Se o Senhor observar iniquidades,
Quem pode subsistir na tua presença? Mas é pela tua misericórdia que andamos em Jesus, que somos salvos em Jesus. Cada dia temos que ir a ti e a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Então, Pai, por mais difícil que seja, nós queremos decidir perdoar, porque Tu és o Deus de mistérios, o Deus do impossível, e Tu podes encher o nosso coração de amor, derramado pelo Teu Espírito Santo, e nos capacita a perdoar. Isso vai trazer cura. Nós podemos amar até o inimigo, porque o Senhor nos disse que o pagão, o ateu, ama quem o ama, mas o Senhor nos chamou para amar o inimigo. Nós oramos por eles, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos ofenderam. E o nosso coração vai sendo transformado. E como é bom, Senhor, como há felicidade e bem-aventurança nisso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Voltamos com vocês, se Deus quiser, amanhã às 19h30.